Olá, pessoal do nono ano do Colégio Novo Milênio. Gente, vamos falar hoje sobre Ásia, tá? A gente já começou a falar nas últimas aulas sobre o continente asiático, né? Começamos a falar sobre a regionalização desse continente. Aí falamos sobre o Oriente Médio e também falamos sobre a Ásia Oriental, tá bom? Aí agora, no caso, a gente vai falar aí sobre outras áreas, né, outras regiões aí da Ásia, como a Ásia Meridional, aí na página 383 da unidade 1 do caderno 3 de vocês, tá? Então, caderno 3, gente, temos aí, ó, página 383. Ásia Meridional. Essa porção da Ásia é formada por alguns dos países mais pobres do mundo, que enfrentam graves problemas sociais. Observe o quadro e o mapa a seguir. Então, gente, ó, nesse mapa que vocês têm aí na página 383, nós temos os países que fazem parte dessa região aí chamada de Ásia Meridional. Meridional, gente, é a mesma coisa que sul, tá? Quando a gente fala Ásia Meridional, a mesma coisa que está falando do sul da Ásia, tá? Aí aqui, ó, temos uma tabela mostrando os países, né? Bangladesh, Butão, Índia, Maldivas, Mianmar, Nepal, Paquistão e o Sri Lanka. E temos aí nessa tabela mostrando aí o IDH, tá? A expectativa de vida, a renda per capita, a taxa de alfabetização. Então, ó, como vocês estão vendo, a expectativa de vida, a renda per capita e a taxa de alfabetização fazem parte aí desse indicador que a gente chama de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede realmente aí a qualidade de vida dos países. Assim como a gente viu do Oriente Médio, né? A gente está vendo agora, ó, sobre a Ásia Meridional. Vocês estão vendo que Bangladesh aí, ó, vai ter um IDH de 0,570. Lembrando que todo IDH ele vai ser medido aí no caso de 0 a 1, né? Na escala de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto mais próximo de 0, pior, tá bom? Aí aqui esses dados, gente, são do IBGE de 2018, tá bom? Ó, aqui, ó, na Ásia Meridional, nesse mapa, vocês vão conseguir observar a localização desses países. Lembrando que a Índia, né, ela tinha até pouco tempo, a parte aqui do Paquistão pertencia à Índia, né? E essa parte aqui do Bangladesh também pertencia à Índia. Então, nós tínhamos aí a Índia com todo esse território. Depois a gente teve a separação aí do Paquistão, né? Que no caso ficou sendo chamado aí de Paquistão Ocidental durante um tempo. E Bangladesh, que durante um tempo ficou sendo chamada de Paquistão Oriental. Depois trocaram esse nome aí para Bangladesh, tá bom? Aí, ó, na localização dela, vocês estão vendo que ele é cortado aí pelo Trópico de Câncer, né? Uma parte fica na área tropical, na zona tropical do planeta, e a outra parte fica aí na zona temperada, uma parte fica na zona temperada norte e outra parte fica aí na área tropical do planeta, né? No caso aí da Índia, Mianmar, Sri Lanka, fica aí na parte intertropical, a parte mais quente do nosso planeta. E a outra fica aí na parte da zona temperada norte, que é uma área mais ou menos equilibrada aí, no caso, com temperaturas um pouco amenas, tá? Aí aqui, gente, ó, de acordo com esses dados, a maioria dos países apresenta baixos indicadores sociais, tendo as Maldivas os melhores indicadores. Bangladesh, Mianmar, Nepal e Paquistão apresentam os piores índices de desenvolvimento humano dessa região, tá bom? Aí aqui, ó, quanto à renda per capita, o Nepal apresenta o pior indicador, o que demonstra a intensa precariedade em que vive a população do país. Então aí, ó, gente, o Nepal, no caso, ele vive com uma renda, né, de 725 dólares por pessoa, tá? Lembrando que há várias pessoas que recebem bem mais, né, e pessoas que praticamente não recebem nada. Aí aqui no finalzinho ele tem uma pergunta e diz assim, ó, é verdade? Apesar de ser um país que recebe muitos turistas e que produz considerável energia potencial, a renda per capita do Nepal em 2007 para 2008 foi de apenas 470 dólares americanos, verdade ou mito?
E aí, o que é que vocês acham? Se isso é verdade ou se isso é mito? Gente, olha só, isso é verdade, tá? Mais de um terço da população realmente vive abaixo da linha da pobreza, tá bom? Então, abaixo da linha da pobreza, gente, são pessoas que realmente conseguem viver aí com menos de US$ 1,20 por dia, tá? Então, a gente teve aí no caso, lá no Nepal, a gente teve uma guerra civil, né? Que no caso demorou aí para o Nepal se restabelecer totalmente, né? Essa guerra civil, ela durou aí de 1996, acredito que sim, 1996 até 2007, viu? Aqui, ó, página 384, nós vamos falar especificamente aí desse país, né, que é a Índia, que é um dos países que se destaca aí na Ásia Meridional, tá? Como vocês sabem, a Índia é um país emergente, né, que faz parte aí do BRICS, e ele vai ser aí, no caso, o segundo país mais populoso do mundo. O primeiro é a China, que a gente viu nas últimas aulas, e agora nós vamos falar aí sobre a Índia. Aí aqui diz assim, ó, gente, é o principal país da região. Atualmente tem a segunda maior população do mundo, 1.311.050.527 habitantes, os quais estão irregularmente distribuídos pelo território, com maior concentração nas regiões das planícies fluviais, tá? Aí no caso, ó, quando a gente fala aí que a Índia tem a segunda maior população do mundo, somente a Índia e a China tem, gente, ultrapassou, na verdade, a casa de 1 bilhão de habitantes, tá? Os Estados Unidos, que é o terceiro, né, ainda está na casa dos 300 e poucos milhões, certo? Então, somente a Índia e a China passou aí da casa de 1 bilhão de habitantes. Lembrando que essa população sendo tão grande, gente, a gente também apresenta aí vários problemas sociais, realmente, vários problemas econômicos nesse país, tá bom? Aqui no segundo parágrafo, diz assim, ó, pesquisas indicam que em breve a Índia será o país mais populoso do mundo em razão das altas taxas de natalidade e da melhoria de qualidade de vida, o que tem elevado a expectativa de vida. Lembrando, ó, que lá na China, que é o país mais populoso do mundo, a gente tinha a política do filho único, né, que foi uma política que realmente barrava aí a taxa de natalidade, né, de certa forma, porque as mulheres que tinham mais filhos, ou elas pagavam uma multa, né, ou elas eram realmente obrigadas a abortar. E no caso, na Índia, acontece justamente o contrário, né, a população ela é realmente incentivada, principalmente pela religião, né, pelo hinduísmo, a terem cada vez mais filhos. Então, elas acreditam que quanto mais filhos têm, mais abençoada elas são. Então, ó, na Índia a gente tem uma população aí imensa, né, e essa população está crescendo aceleradamente, tá? Então, ó, continuando, o país é marcado por grande diversidade linguística, com inúmeros dialetos, sendo seus idiomas oficiais o inglês e o hindi. Quanto à religião, grande parte da população, cerca de 80%, segue o hinduísmo, que é justamente essa religião que incentiva aí as taxas de natalidade, tá? 14% o islamismo e o restante divide-se entre cristianismo e outras religiões. No caso, né, apenas 6%. Fica aí para todas essas outras religiões, né, como o animismo, né, e entre outras religiões aí. Lembrando que o animismo, né, é aquela religião que realmente preza aí objetos, coisas da natureza, né, animais e entre outras coisas, tá? Aí aqui, ó, cabe lembrar que essa diversidade linguística e religiosa provoca grandes tensões no país. Aí nós temos aí, ó, as previsões de crescimento da população mundial. Aí aqui a gente tem uma projeção, na verdade, né? Dizendo assim, ó, Índia vai se tornar o país mais populoso do mundo até 2022. No caso, tá mostrando aí a Índia em primeiro lugar, né? E a China já em segundo, né? Segundo essa projeção, tá, gente? Isso não aconteceu ainda. Aí aqui, ó, temos aí 2015, né? A previsão de crescimento da população mundial em bilhões de pessoas, ó, 2015 quase aproximando aí
do número de 8 bilhões de pessoas, isso mundial, tá, gente? Aí, ó, 2030, mais ou menos uma projeção aí já passando dos 8 bilhões, chegando aí na casa dos 9 bilhões, né? Aí 2050, com aproximadamente 10 bilhões, e 2100 na casa dos 12 bilhões. Então, realmente, se a população ela continuar crescendo da forma que está, a gente vai ter essa projeção da forma que ele está mostrando aqui, tá? No caso, a gente já está aí com 7,8 bilhões de habitantes, né? Então, a gente, nessa projeção aí, a gente, no caso, em 2100, teríamos aí 12 bilhões de habitantes, né? Aí, ó, entre 2015 e 2050, um crescimento aí de 32%. E entre 2015 e 2100, um crescimento aí de 53%. Em apenas 85 anos, né? Aí aqui, ó, nós temos aí falando a respeito do sistema de castas. Gente, o sistema de castas na Índia, ele já foi proibido, né? Só que, na verdade, ainda tem algumas pessoas que são culturalmente acostumadas com esse sistema de castas e isso é um pouco difícil, né? De tirar de uma hora para outra essa cultura, tá? Aqui, ó, diz assim, a sociedade indiana é dividida por um sistema de castas inerente ao hinduísmo, sendo estas hereditárias. Não há possibilidade de troca de castas, de maneira que prevalece a endogamia. Ó, gente, endogamia tem aí do lado a definição, tá? Que é o casamento entre parentes ou entre pessoas da mesma etnia, casta, classe social e etc. Então, ó, como é que funciona mais ou menos o sistema de castas? Se você nasceu em determinada casta, né, você não pode mudar de casta, você não tem como ascender socialmente, né? Você precisa se manter naquela casta, casar com pessoas da mesma casta, se relacionar com pessoas da mesma casta, porque você não pode trocar de casta, nem pode misturar castas, tá? Então, a casta é mais ou menos, como nós temos aqui abaixo, as castas divididas, né? Os brahmanes, no caso, são a casta, digamos que superior. Aí a gente vai ter aí, no caso, os kshatriyas, os vaishyas, né? Os sudras e os párias. Os párias, gente, são os dalits, são as pessoas que realmente são consideradas aí sem castas. É como se realmente fosse a escória, né, da sociedade. Aquelas pessoas que realmente são rejeitadas da sociedade, tá bom? Então, os dalits é também chamado de povo sem casta, né? Para os indianos, a gente vai ter aí, no caso, esse sistema de castas culturalmente intrínseco na sociedade deles, mas apesar de ser proibido, eles ainda continuam seguindo as mesmas regras, sabendo que essa questão aí, no caso, é proibida, mas eles levam aí por causa da religião, do hinduísmo, tá? E outra coisa, isso aí, gente, para eles é hereditário. Então, eles acreditam que isso passa de pai para filho, que o filho nasce naquela caixa, tem que morrer naquela caixa. E isso é culturalmente oralizado entre eles, tá? Passado de pai para filho e de filho para outras gerações e assim por diante, tá certo? Aqui, ó, temos o seguinte. Com essa questão da endogamia, né, que é casamento entre parentes, entre pessoas também da mesma casta, a gente também tinha um casamento infantil na Índia. Também foi proibido, tá? Mas ainda acontece, chega a acontecer. Meninas, né, de 7 anos, casavam aí com homens um pouco mais velhos, bem mais velhos, aliás. E esse casamento era completamente arranjado, né, pela família. E isso, no caso, era muito comum, gente, acontecer na Índia. Hoje em dia ainda acontece, digamos que de uma maneira mais rara, né, mais escondida, mas isso realmente acontecia aí na Índia, tá certo? Então, casamentos infantis, né? Aí aqui, ó, temos as castas, vamos entender um pouquinho a respeito delas. Ó, os brahmanes, né, que são os sacerdotes. Os sacerdotes representam a classe mais elevada da sociedade indiana. Nasceram da boca do deus Brahma e têm autoridade para realizar os cultos religiosos. Então, os brahmanes, que são os sacerdotes, eles se consideram a casta superior, né? E eles realmente usam esse sistema de casta para se sobrepor em algumas situações aí, no caso, principalmente de divisão de classe social mesmo, tá? Aí aqui os kshatriyas, né, que dos braços de Brahma, eles acreditam que
todos eles foram formados de uma parte do Deus. Então, por isso que há aqueles que são mais nobres e aqueles que são mais considerados mais rejeitados, mais excluídos, mais fora mesmo da sociedade, tá? Aí aqui os brahmanes, eles acreditam que foi criado aí da cabeça, aliás, saiu da boca do Deus, né? No caso, tendo aí como localização a parte da cabeça, ou seja, superior, né? Eles se consideram assim. Aí os kshatriyas, no caso dos braços, né? Tanto é que os kshatriyas são os guerreiros, né? São as pessoas aí voltadas para os serviços militares da Índia, tá? Aí originaram seus guerreiros com poderes político e militar. Aí os faixás, né, que representam as coxas de Brahma, Brahma é o deus, né, e organizam e realizam as atividades comerciais e agricultura. Ou seja, todos os agricultores e comerciantes, eles acreditam que saíram aí, nasceram a partir das coxas do deus Brahma. Então, ele já tem aí uma posição, digamos que inferior, né, no sentido aí dessa hierarquia social. Aí aqui os Sudras, né, simbolizam os pés de Brahma, são os camponeses, os operários e os artesãos. E os párias, né, que são os Dalits, que são os sem casta, vivem à margem da sociedade e realizam trabalhos relacionados à limpeza de esgotos, coleta de lixos e ao manejo com mortos. Então aí eles acreditam que os Dalits, eles nasceram simplesmente do local onde o deus Brahma pisa. Nem de nenhuma parte do deus Brahma eles são, né? Então, na cultura deles, né, nessa cultura aí de dividir em castas, eles vão ter aí isso, né, como realmente ao pé da letra. Eles acreditam piamente que acontece dessa forma a divisão de castas. Aí aqui, ó, gente, na página 385, nós temos aí uma imagem do rio Ganges, né? E nós vamos falar um pouquinho aí sobre algumas coisas relativas à cultura e à religião desse povo. Lá em cima diz assim, ó, na página 385. Os hindus acreditam que cada casta surgiu de uma parte do corpo do deus Brahma e que os párias, também conhecidos como Dalits, Haridishans, né, ou intocáveis, não fazem parte de casta alguma, sendo considerados impuros. Os párias sofrem os piores tipos de preconceito na Índia. Não são tocados por outras pessoas, são marginalizados, sofrem com agressões e ocupam os piores postos de trabalho, como vocês viram ali no finalzinho, né, da página 384, que eles são aí voltados para serviços, né, realmente de limpeza, né, de coleta de lixo, de limpeza de esgotos, esse tipo de trabalho. Aí aqui, ó, o sistema de castas foi proibido por lei em 1946, mas ainda hoje é atuante no país. Outra tradição da religião hindu é a cremação do corpo dos mortos. Muitos dos rituais de cremação são realizados às margens do rio Ganges e as cinzas são jogadas nas águas. Em alguns casos, o corpo de pessoas consideradas santas é jogado diretamente no rio, sem realizar a cremação. Em outros, por falta de dinheiro para comprar materiais para cremar, as famílias colocam o corpo diretamente nas águas dos Ganges. Então, ó, gente, esse rio Ganges, na verdade, ele é um rio considerado sagrado, mas ao mesmo tempo é um rio também onde eles fazem tudo o que eles precisam, né? Sejam as necessidades fisiológicas, sejam eles jogam aí os corpos, né, que não são cremados. Eles jogam também aí, no caso, todo tipo de oferenda aos deuses. Eles fazem as suas orações dentro desse rio, entram dentro desse rio para fazer suas orações. Eles também lavam roupa, né, utilizam essa água para diversos fins, ok? Então, ó, gente, temos aí o rio Ganges, aí diz assim, ó, pessoas no rio Ganges, considerado sagrado para a população hindu, na cidade de Varanasi. Esse rio, gente, é o mais poluído do mundo, tá? Ele aí, no caso, é 300 vezes mais poluído do que o rio Tietê que a gente tem aqui no Brasil, né? Que é, no caso, uma parte do Tietê é considerada muito poluída, né? Não o rio todo, mas uma parte do rio é considerada muito poluída. Então, o rio Ganges é 300 vezes mais poluído que esse. Ó,
Aqui continuando dizendo o seguinte, vamos falar um pouquinho agora sobre desigualdade social. Aqui diz, a desigualdade social está bastante presente na Índia. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, 1/3 da população mundial vive em situação de pobreza extrema. A desigualdade social é uma das marcas do país. Veja as imagens a seguir. Como eu falei para vocês, né? Pobreza extrema é quem vive com menos de $1,20 por dia. Aqui, ó, temos a vista do centro financeiro da cidade de Mumbai, né? Que é a mais importante da Índia. E temos aí um bairro pobre em Delhi, que é uma cidade da Índia também, certo? Então, ó, temos aí duas imagens, né? Bem contrastantes. Enquanto a gente tem aí uma imagem que mostra aí arranha-céus, né? Um local aí bem mais desenvolvido, a gente também tem aí um bairro bem pobre realmente, onde há pessoas aí vivendo na precariedade, né? Em situação aí de risco e também situação de pobreza. Aqui, ó, gente, página 386, temos aí outro problema que tem assolado a população indiana é a violência contra as mulheres, que sofrem com estupros, mutilações, agressões físicas e psicológicas, abortos e abandonos. Tal situação está relacionada à impunidade e ao machismo ainda atuantes na sociedade indiana. Nos últimos anos, o número de protestos contra a violência tem aumentado no país, forçando o governo a discutir a situação e a criar leis mais rígidas. Então, ó, realmente a mulher lá, né, ela é, digamos que, marginalizada devido à presença do machismo, né, que é muito grande. Então, a mulher, ela realmente não tem voz nem vez, né? Em certas situações, a mulher realmente tem que ficar somente submissa a seu marido, mesmo que ele seja uma pessoa violenta. E, no caso, tem vários rituais, né, que os indianos seguem aí, que colocam a mulher em situação de inferioridade mesmo, tá certo? Então, ó, depois, quando vocês tiverem curiosidade, pesquisa um pouquinho mais sobre a cultura indiana, para que vocês possam ver aí e conhecer um pouco mais a respeito. Há muita coisa interessante e há muita coisa também que de certa forma choca, né? Porque é uma cultura bem diferente da que a gente tem aqui no Brasil. Gente, Sudeste Asiático, olha lá. Vamos falar sobre essa parte do Sudeste Asiático, que é formada aí por territórios da Península Malaia, da Insulíndia, que são ilhas, né, da Indochina, porção continental. A região é composta de 9 países, que ocupam uma área de 4.523.445 km². Aí temos um mapa aí, ó, mostrando a localização dos países. Vocês estão vendo que boa parte desses países aí são parte insular, né, no caso são ilhas. E tem uma parte aí que também é continental, né? Que está ligada aí ao restante do continente asiático. Ó, temos aí Indonésia, Malásia, Filipinas, né? Camboja, Tailândia, Laos, Vietnã, Brunei. Então, esses países aí, ó, eles são aí banhados, né? Por esses mares, né? O Mar da China Meridional, o Mar das Filipinas, o Mar de Celebes, o Mar de Banda, o Mar de Java, o Mar de Andaman. Tem aí, no caso, o Oceano Índico e o Oceano Pacífico, ok? Ó, aqui embaixo, gente, temos a tabela, mais uma vez, mostrando o IDH, a expectativa de vida, a renda per capita e a taxa de alfabetização aí desses países. Vocês estão vendo que tem alguns países que têm um IDH até um pouco melhor, né? Como é o caso de Brunei, né? Tem 0,856. E tem países aí que tem um IDH muito baixo, como é o caso aí de Camboja, né? Então, ó, Singapura com 0,9, Brunei com 0,8, em contrapartida aí Camboja, Laos, né, com indicadores aí bem baixos, tá certo? Aí aqui, ó, com relação aos aspectos sociais, a região apresenta grandes disparidades. Gente, grandes disparidades são grandes diferenças sociais, tá? Entre mais ricos e mais pobres. Aí, de um lado, os países com ótimas condições de vida, de outro, países com graves problemas sociais. Aí temos aí os dados, né? IDH, expectativa de vida, renda per capita, taxa de alfabetização, sendo dados aí de 2016. Gente, página 387, ele diz assim, ó. Ao analisar esses dados, nota-se que Singapura e Brunei são os países mais desenvolvidos da região.
apresentando alto IDH, elevadas renda per capita e expectativa de vida, bem como boa taxa de alfabetização. No caso de Singapura, o desenvolvimento social é um reflexo do processo industrial do país. Já Brunei tem grandes reservas de petróleo. Lembrando que Singapura é um país completamente urbano, 100% urbano, né? E é um país aí desenvolvido, tá? No sentido de ter um dos maiores IDHs aí da Ásia, certo? Aqui, no outro extremo destacam-se Timor-Leste, Camboja e Laos, países com IDH médio e baixa expectativa de vida e renda per capita. A baixa qualidade de vida no Timor-Leste é um reflexo de seu atual processo de independência, ocorrido em 1975, bem recente, né, gente? E dos inúmeros conflitos na região. A taxa de urbanização da região tem aumentado nos últimos anos. Gente, lembrando, a taxa de urbanização é a quantidade de pessoas que vivem na cidade, tá certo? Aí aqui, porém esse crescimento urbano tem ocorrido de maneira desordenada, sem os devidos investimentos em infraestrutura, como saneamento básico. Isso se reflete nos indicadores sociais da população, como a baixa expectativa de vida. O país mais populoso da região é a Indonésia, com 257.563.815 habitantes, sendo a maioria de religião islâmica. Inclusive, a Indonésia, né, é o quarto país mais populoso. O Brasil era o quinto, né, até dezembro de 2019, quando o Paquistão ultrapassou aí, no caso, essa casa e passou a ser o quinto país mais populoso, e o Brasil agora somos o sexto, tá certo? Aqui, a população tem como idioma oficial o indonésio, mas existem inúmeros dialetos. O Sudeste Asiático e outros países da Ásia, como a Índia, têm perdido profissionais para países mais ricos. Esse fluxo é conhecido como fuga de cérebros, pois os profissionais saem de seu país natal em busca de melhores condições de vida e salários mais altos. A fuga de cérebros, gente, ela acontece muito, tá? Aqui no Brasil, por exemplo, tem pessoas que se especializam, né? Se tornam aí profissionais de renome, se tornam aí profissionais bem qualificados e vão embora para outro país, né? Principalmente para países da Europa, para os Estados Unidos também, para o Canadá, para realmente trabalhar na sua área e ganhar um pouco mais, ter uma melhor qualidade de vida também. Isso é o que a gente chama de fuga de cérebros, pessoas que se especializam, mas não desenvolvem o seu próprio local, seu próprio país, né? Elas vão embora aí em busca de outras oportunidades, tá? Então aí, no Sudeste Asiático a gente tem esse fluxo também aí da fuga de cérebros, tá? Como a Índia, por exemplo. Aqui, assim esses países acabam perdendo seus melhores profissionais, mas ganham financeiramente, pois estes acabam enviando dinheiro para auxiliar no sustento dos seus familiares. Aqui, Ásia Central e Setentrional, gente. Nós vamos ver essa parte agora para a gente encerrar essa unidade, né? Aqui, temos na Ásia Central e Setentrional, né, duas regiões aí, no caso, a Ásia Central e a Setentrional, que é a mesma coisa de Ásia do Norte, tá? Ou Norte da Ásia, né? Aí temos aí os países Cazaquistão, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão, ok? Temos aí mais uma vez o IDH, né, desses países, a expectativa de vida, a renda per capita e a taxa de alfabetização, com fonte aí do IBGE de 2016, Esses dados mostram que o Cazaquistão e a Rússia são os melhores países da região, apresentando as maiores taxas de IDH e renda per capita. No outro extremo, destacam-se aí o Tajiquistão e o Quirguistão, países com as menores taxas de IDH e renda per capita. A baixa expectativa de vida em alguns desses países é reflexo do sistema de saúde debilitado. Com relação às taxas de urbanização, grande parte da população da Ásia Central vive nas zonas rurais, cerca de 40,30%. O país menos urbanizado é o Tajiquistão, com 26,69% da população vivendo em áreas urbanas, ou seja, somente cerca de 27% de pessoas vivem na área urbana, né?
e 73% aí vivendo na área rural. Pessoal, olha só, tem atividade para vocês fazerem, tá? E nas nossas aulas online a gente continua aí com esse assunto, ok? Então, bons estudos e até mais!